por agradecer o convite que o professor e amigo José Eduardo me fez para participar neste simpósio. Agradeço também à Câmara Municipal por nos receber. É com muito gosto que estou aqui e que vou partilhar a viagem que tenho feito à procura de Fernão de Oliveira, Fernando Oliveira. A primeira vez que ouvi falar em Fernando Oliveira, e não Fernão de Oliveira, foi numa aula de História, quando frequentava o 8º ano de escolaridade. Estávamos a estudar os descobrimentos no século XVI e as figuras que tinham sido cruciais neste século. Entre os vários nomes que foram citados pela docente titular desta disciplina, constava o de Fernando Oliveira, referido como um grande viajante e autor da Gramática da Linguagem Portuguesa, publicada em 1536. A minha memória não reteve todos os outros nomes mencionados e que figuravam nesta lista a ter em consideração quando se olhasse para este século, mas não sei como o nome de Fernão de Oliveira permaneceu na minha mente. Mais tarde, quando já frequentava a faculdade, tomei conhecimento que o autor da gramática era Fernão de Oliveira e não Fernando Oliveira, tal como tinha sido dito pela professora de História. Recordo-me de ter pensado que ou seriam dois autores diferentes, ou tinha havido, eventualmente, um lapso por parte da referida professora. Anos mais tarde, a dúvida desfez-se quando comecei a aprofundar o estudo da biobibliografia de Fernando Oliveira para responder a um trabalho académico quando estava a frequentar a parte curricular do mestrado. Pelas evidências que encontrei, Fernão de Oliveira e Fernando Oliveira são a mesma identidade. Se analisarmos atentamente a assinatura deste humanista e tendo em consideração o que ele defendeu no capítulo 8º da sua gramática, acerca da distinção do timbre vocálico das vogais grandes e pequenas, neste caso o O e O, verifica-se que o seu nome deveria ser Fernão de Oliveira, e não Fernando Oliveira. No entanto, na obra Arte da Guerra do Mar, o autor apresentou-se como Fernando Oliveira, concordando assim com a sua assinatura que surge no processo inquisitorial e nos manuscritos da Ars Náutica, Livro da Fábrica das Naus, História de Portugal e Livro da Antiguidade. Além disso, nos vários manuscritos que lhe são atribuídos, a sua assinatura é bastante uniforme. Por isso, a grafia Fernando Oliveira testemunha não só a abertura do humanista à evolução da língua portuguesa, como é a forma mais atualizada de transcrição da sua assinatura, tal como defenderam vários estudiosos do autor, como Henrique Lopes de Mendonça ou Paul Tessier, e outros autores que posteriormente se têm dedicado ao estudo da biobibliografia deste vulto da cultura quinhentista portuguesa. No início da minha pesquisa universitária, Fernando Oliveira surgia maioritariamente como o autor da gramática. Depois, a investigação começou a ser mais aliciante quando chegou às minhas mãos o estudo de Henrique Lopes de Mendonça, o padre Fernando Oliveira e a sua obra náutica. Foi um ponto de viragem que prosseguiu com outros textos de autores como Luís de Albuquerque, Francisco Contente Domingos, Louis Bourdon e José Eduardo Franco, que refletem sobre as várias facetas desta figura maior da época de 500. Fernando Oliveira já não era apenas o autor da gramática, tal como inicialmente tinha ouvido falar, mas uma figura que, para mim, começava a sair da sombra, apesar de ter constatado que alguns passos da sua biografia ainda eram e continuam a ser um mistério, pois viveu numa verdadeira encruzilhada de mundos e vidas. Um percurso onde a descoberta da obra multifacetada desta voz singular foi uma constante, desde a gramática da linguagem portuguesa, uma primeira anotação que Fernando Oliveira fez da língua portuguesa, passando pela arte da guerra do mar, primeiro tratado da estratégia naval de Portugal, a Ars Náutica, tratado enciclopédico de assuntos de marinharia, Viagem do Magalhães, Livro da Fábrica das Naus, primeira obra escrita em português sobre a arquitetura naval, da agricultura, de Columela, até à sua obra historiográfica A História de Portugal e o Livro da Antiguidade. Estes textos,
alguns deles foram pioneiros em Portugal nas suas áreas de conhecimento, revelam as facetas de Fernando Oliveira como filólogo, linguístico, teórico da arte bélica e da arquitetura naval, tradutor, agricultor e historiador. Na Torre do Tombo, consultei o processo inquisitorial que foi movido ao padre Fernando Oliveira, que caiu nas malhas da Inquisição entre 1547 e 1551, revelando-se como alguém frontal e insubmisso que não se coibia de enfrentar esta instituição. Por não... Revelando-se como alguém frontal e insubmisso que não se coibia de enfrentar esta instituição criada em 1536 por não concordar com as razões da sua existência e o modo como atuava, assim como a condenação veemente da escravatura e das várias formas de guerra. Como Fernando Oliveira envergou o hábito de São Domingos e para perceber as características da ordem dominicana, fiz uma visita ao convento de São Domingos em Lisboa, onde fui recebida pelo frei Raul de Almeida Rolo, que gentilmente conversou comigo sobre os princípios fundamentais da ordem dominicana, como o estudo, a pregação da palavra, a oração e a vida comunitária, e indicou-me também a bibliografia essencial para conhecer a presença dos dominicanos em Portugal. Quando lhe falei no padre dominicano Fernando Oliveira, disse-me que o investigador José Eduardo Franco tinha apresentado uma dissertação de mestrado sobre as duas últimas obras do autor, História de Portugal e Livro da Antiguidade, e deu-me o seu contacto. Durante as várias conversas que tive com o professor José Eduardo Franco, numa delas referi a existência da edição do Livro da Antiguidade e da História de Portugal, estabelecida e apresentada por Pierre Vallière em janeiro de 1975 na Universidade de Nantes. Pelo facto de não vir referida na bibliografia de estudiosos de Fernando Oliveira, por exemplo, Luís de Albuquerque, Francisco Contentes Domingos, Luís de Matos, Luís Filipe Barreto, João da Gama Pimentel, Barata, José Eduardo Franco, entre outros, deduzi que a existência desta obra era desconhecida destes autores até ao ano 2000. A minha aproximação a esta edição de 1975 deu-se casualmente quando consultei um catálogo sobre os descobrimentos portugueses. A informação bibliográfica que surge, Vallière, Recherches sur Fernando Oliveira, Fragment numéro 4, Nantes, 1975, jamais me levaria a supor que se trataria de uma edição da História de Portugal e do Livro da Antiguidade, mas diligências realizadas no Serviço de Empréstimo Interbibliotecas da Biblioteca Nacional de Portugal fizeram com que esta edição me chegasse às mãos. José Eduardo Franco, na sua obra O Mito de Portugal, a primeira história de Portugal e a sua função política, refere também que a edição de 1975 de Pierre Vallière era desconhecida, e passo a citar, até hoje, dos especialistas portugueses da obra de Fernando Oliveira, e que não podia ser descurada nos próximos estudos sobre este assunto. Acrescenta ainda que o trabalho que agora publicamos foi todo ele desenvolvido sem conhecimento da edição de Pierre Vallière. Esta situação veio provar mais uma vez que num processo de pesquisa não se deve descurar qualquer informação que surja e merece ser tida em consideração, pois poderá encaminhar-nos para uma boa surpresa. A edição de 1975 é a primeira tentativa de transcrição completa e anotada da obra historiográfica de Fernando Oliveira, embora seja de cariz quase artesanal, especialmente devido ao seu aspecto gráfico. O texto parece ter sido reproduzido do original datilografado sem qualquer tratamento tipográfico e de divulgação muito restrita, provavelmente só no meio universitário. O momento mais significativo da minha procura sobre Fernando Oliveira, foi quando consultei de viso os manuscritos autógrafos, mesmo incompletos, da História de Portugal e Livro da Antiguidade na Biblioteca Nacional de França, Département des Manuscrits, português 2 fólios, 1 a 176. Pois tinha um conjunto de dúvidas suscitadas pela reprodução em microfilme e em suporte de papel dos referidos manuscritos, que pertencem a um códice que inclui outros textos da mão de Oliveira, a tradução de Ré Rústica, de Columela, e a cópia da Arte de Gramática da Língua Castelhana de António de Nebrija.
Que caminhos terão percorrido estes manuscritos até chegarem ao território francês? Segundo as informações que me chegaram às mãos, estes textos começaram por fazer parte da coleção da então Biblioteca Real, depois Biblioteca Nacional de Paris e hoje Biblioteca Nacional de França, no Departamento de Manuscritos no ano de 1668, oriundos da Biblioteca do Cardeal Mazarino. Ainda se desconhece como terão ido parar estes textos à biblioteca daquele político francês de origem italiana. Foi motivo de grande emoção e mesmo de deslumbramento ter tido a possibilidade de consultar e ler os manuscritos de Fernando Oliveira, onde pude conhecer os contornos da sua caligrafia, as suas hesitações, rasuras, enfim, o seu processo de escrita e método de trabalho. Saber que nos bastidores destes documentos esteve alguém de carne e osso, neste caso humanista, que tem sido objeto da atenção e estudo de vários investigadores. Os manuscritos, autógrafos, História de Portugal e Livro da Antiguidade são uma expressão de uma mentalidade do final do século XVI, a chave para entender alguns dos acontecimentos que ocorreram durante a crise sucessória de 1580. Eu vou só ver um bocadinho. Segundo José Eduardo Franco, é um acervo historiográfico que oferece uma visão singular da história do reino. A leitura destes textos revela o drama de um patriota convicto que vê as rédeas do seu país passarem para as mãos do monarca espanhol Filipe II e que escreve uma obra que exprime o nacionalismo português sob o olhar perspicaz de um homem experimentado. Para Paul Tessier, un écrivain d'un sans extrême vieillesse, son histoire de Portugal, Fernando Oliveira é um precursor. Oliveira dedica a história de Portugal ao povo português, um povo eleito, grandioso e mitificado, uma obra que, segundo Cristina Trindade e Rui Carita, é, e passo a citar, intencionalmente apologética e ideologicamente comprometida e que representaria para o autor o cumprimento de um dever pátrio a que não desejava eximir-se. Na sua obra Da Arte da Guerra do Mar, que já hoje ouvimos falar muito sobre esta obra, Fernando Oliveira revela-se um verdadeiro defensor dos direitos humanos quando condena veementemente a escravatura ao afirmar que jamais houvesse no mundo trato público e livre de comprar e vender homens livres e pacíficos como quem compra e vende alimárias, bois ou cavalos e semelhantes. Ao ser um analista implacável, mesmo radical, da prática do esclavagismo pelos cristãos, considerando-a inaceitável e injustificável, Fernando Oliveira torna-se em Portugal provavelmente o primeiro crítico severo desta prática. Não sei se se tratou de uma coincidência, mas a defesa da minha dissertação de mestrado sobre a obra historiográfica de Fernando Oliveira ocorreu num dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Desconheço se Luís de Camões se terá cruzado alguma vez com Fernando Oliveira, mas os seus pontos de vista são semelhantes ao aspecto de aliar o pensamento e a ação. Camões afirmou em Os Lusíadas: nem me falta na vida honesto estudo, com longa experiência misturado. A biobibliografia de Fernando Oliveira é um exemplo desta dualidade e continua a prolongar a tradição do topos, as armas e as letras, um tópico que se apresenta, segundo Ernest Curtius, como expressão de um ideal de vida e com uma origem bem antiga. A articulação unívoca do exercício das armas e o cultivo das letras abre as portas para a imortalidade de todos aqueles que as defendem de corpo e alma. Camões conseguiu sintetizar perfeitamente esta ideia no verso: numa mão sempre a espada e noutra a pena, e acredito que Fernando Oliveira subscreveria este conceito. De facto, segundo Luís de Sousa Rebelo, as letras consultam e mandam, as armas executam. Só por isso julgam alguns as armas mais dignas do que as letras. Esta relação entre as armas e as letras, e cito o mesmo autor, continua a tender para um ideal de equilíbrio estável em que as primeiras se submetem e se deixam guiar pelas segundas. Considero bastante curioso o facto de Fernando Oliveira, para reforçar e validar a sua argumentação sobre um determinado assunto,
citar e subscrever inúmeros autores e fontes, desde os livros da Bíblia até aos autores da Antiguidade Clássica, por exemplo, Plínio, da época moderna, Santo Agostinho e mesmo os seus contemporâneos, por exemplo, Florião do Campo, além de bulas pontifícias e forais, o que revela a sua vasta erudição em diferentes domínios do saber e o grande intelectual em que se tornou. Se Fernando Oliveira foi alvo de muitas críticas, basta lembrar-nos do pós-fácil da gramática, em que ele diz que me não quero queixar antes de ser ofendido, e mais quem pode dizer mal de mim, que bom seja, pois aos maus não posso fugir, mas por qualquer parte sempre me hão de maltratar. E acrescentou, eu confesso que o não escrevi com malícia, e se pode emendar, antes peço a quem conhecer meus erros que os emende. Portanto, se Fernando Oliveira foi alvo de muitas críticas, também não as poupou aos humanistas do seu tempo. Basta lembrarmos um trecho extraído da Ars Náutica, onde, indiretamente, parece criticar Pedro Nunes, um dos matemáticos mais conceituados do século XVI, quando afirma: os matemáticos que não viram o mar, não andaram embarcados nem praticaram a arte da navegação, mau conhecimento terão de temas náuticos. Não metam foice em seara alheia homens que, encerrados em seus gabinetes como tartarugas entorpecidas, desconhecem por completo navegações e viagens. O irrequieto Fernando Oliveira tinha sentido prática das atividades marítimas adquirido através das viagens a bordo de navios militares portugueses e estrangeiros, passando por Espanha, Itália, França, Inglaterra e Norte da África, onde o seu conhecimento náutico era reconhecido e executado como piloto desses navios. Em 2011, o professor Ernesto Rodrigues publicou o Romance do Gramático, onde revisita a vida do humanista Fernando Oliveira, que pela primeira vez é o protagonista de uma obra ficcional e que, segundo José Eduardo Franco, permite oferecer ao leitor dos nossos dias uma reconstituição ficcional eivada de interseções multirreferenciais da cultura própria da época moderna e que, bem lido, nas suas linhas e entrelinhas, acaba por ser uma lição de cultura e literatura da época moderna e, mais especificamente, sobre a vida fascinante de Fernando Oliveira. A publicação de uma obra deve ser uma celebração. A publicação da obra completa de um autor como Fernando Oliveira deve ser um acontecimento, pois preserva a memória de uma época e de um autor cuja perenidade da sua obra se sobrepõe à efemeridade da sua vida, que teria assunto suficiente para um grande filme de aventuras, ação. Se Fernando Oliveira nos pudesse ouvir e ver, provavelmente teria ficado feliz por estarmos hoje aqui, em Santa Combadão, muito próximo de Gestosa, Coto do Mosteiro, a terra que o viu nascer, e por darmos à sua obra o reconhecimento que merece com a publicação da sua obra completa pela Fundação Calouste Gulbenkian. Muito obrigada.